Esse primeiro vídeo sobre segurança na internet, a gente vai falar sobre os navegadores de internet. E como eu avisei no vídeo de prefácio lá, isso aqui não é um vídeo para quem acha que vai se tornar que vai tornar a máquina um servidor do Pentágono, de tão segura que é, não. É só para deixar o usuário, que também não tem obrigação de saber disso, ciente dos riscos que ele corre quando está navegando na internet aí, seja em maior ou menor grau. E, aproveitando a situação, vamos à nossa sessão Pidão. Bom, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal e divulgue nas redes sociais para ajudar o velho aqui. Valeu! Bom, voltamos aí. Então, o navegador da internet, ele é um dos principais meios de encher o saco do usuário com propaganda nos sites que ele costuma visitar. Então, você entra em sites, um navegador normal e, por exemplo, no próprio YouTube, e você vê lá um carvalhão. Cadê? Não é esse não. Também não é esse. Você vê um carvalhão de anúncios aparecendo, principalmente quando você está vendo o filme, que a cada 5 a 10 minutos, dependendo do tipo de vídeo que você está assistindo, aí aparece propaganda que ninguém vê. Você vê também propaganda. Isso até que é o de menos, porque é como já foi falado antes. Hoje em dia, tudo que você faz na internet é para fazer 3 coisas. Fazer um perfil fazer um perfil de usuário dos seus hábitos de navegação e de uso de programas, arrancar dinheiro por bem ou por mal e encher o rabo do usuário de propaganda. Então, como é que funciona esse negócio do navegador? O navegador ele usa um recurso, todos eles, sem exceção, não importa o sistema, está até aí que se chama headers, ou então cabeçalhos, que esse navegador ele envia dados da sua máquina, como IP, claro que senão você não conseguiria ter o retorno lá do site, quando faz lá o handshaking, para poder acessar o site, você tem o IP, e pelo IP a sua localização aproximada, qual o seu sistema operacional, qual o navegador que você está usando, e com outros recursos mais avançados que as páginas web têm agora, a resolução da sua máquina, para determinar o tipo de perfil de usuário, porque quem tem máquinas com resolução grande tem um computador melhor, e com a resolução maior pode aparecer mais janelas de propaganda. E outros detalhes aí que faz com que o próprio servidor lá escolha qual é o melhor configuração de site que aquele navegador vai conseguir mostrar para o usuário final. Então, é mais ou menos assim, o navegador que você está usando, ele manda a requisição para o site, o site determina lá qual é o seu sistema e tal, então ele direciona você para uma página feita exclusivamente ou de uma forma mais universal possível para fazer com que o site seja mostrado automaticamente e de forma perfeita no navegador, porque um mesmo site ele pode ter visualizações diferentes em navegadores diferentes. Então você pode ter um site que foi feito mais para Internet Explorer, mas no Firefox e no Chrome eles ficam assim com a formatação meio bombardeada, assim, com os links lá em cima e tal, por causa de diferença de folhas de estilo, mas isso aí é outras coisas. Então isso serve para fazer um direcionamento do sistema do usuário e do navegador para determinadas máquinas. Isso é o modo inocente de se dizer a situação. Pô, os caras estão fazendo uma coisa para que o usuário tenha uma melhor experiência de navegação na internet. E aí isso é verdade, mas também pode fazer com que o usuário, em sites mais sem vergonhas aí, como site de sacanagem ou de crackers, se o sistema detectar a máquina e o navegador que eles não estão atualizados, eles podem redirecionar o navegador do usuário para um outro site escrito especificamente para aquele tipo de situação de vulnerabilidade ou sistema que não está atualizado e tal, para fazer instalação de besteirinha na sua máquina sem que o usuário eventualmente perceba, né? Quem é da mais antiga aí lembra do que aconteceu com o Blaster e com o Nimida, que usavam
inclusive está até ativo por aí. Usavam um bug malucão do serviço SVC Host, ou SVC Host, uma coisa assim, do Windows para uma vulnerabilidade bem cabeluda que baixava um worm da internet e a máquina do cara ficava aberta aí a invasão e ser usada para outras coisas aí. Tanto que na época até os servidores da TIM tinham caído por causa disso. Aí basicamente só descobriram porque o vírus em si ele tinha uma falha na programação dele que fazia aparecer nas máquinas infectadas assim, a autoridade NT irá reiniciar sua máquina em alguns segundos. Se não fosse por isso, talvez tivesse demorado mais tempo de ser descoberta essa falha aí e teria dado mais prejuízo do que já deu na época. E nem precisa instalar besteirinha na máquina. Às vezes algum site aí tem script no seu interior aí que fica apresentando mensagens, né, de erro, de vírus ou de vulnerabilidade no navegador de internet sobre a máquina do usuário, que ele acaba até se desesperando, porque normalmente esses sites assim eles apresentam esse tipo de situação aqui. Mensagem de segurança que agora que vem inclusive, alguns estão tão bem feitos que aparece até inclusive parecendo que é feito do próprio sistema. Já no Windows 8 e 10 isso daí vem naquele escudinho maluco lá, então fica mais difícil desse tipo de script funcionar. Mesmo porque também não tem muito, hoje em dia esse tipo de situação não é mais apresentada. Você tem esse daqui, a janelinha também que aparece quando você está navegando em alguns sites aí. Isso aqui é outra coisa, que são, né, quando era um must você ter todos os programas de instalação que você usava, principalmente de programas grátis, eles ofereciam a opção de você colocar barras de ferramentas para facilitar o seu uso. Aí tu vê aqui a facilidade que é, né? E inclusive para Mac. Isso aqui, então esses scripts de internet, eles independem do sistema. Né? Pode ser Mac, Linux, Windows, o navegador que for. Alguns navegadores são mais compatíveis do que outros, né? Mas em todo caso é sempre a mesma situação. Você está navegando num site e aparece, você está navegando assim, tal, e aparece janelas, pop-up, ou até a janela mesmo nova do navegador dizendo que você está com vírus, manda escanear agora, ou então clica aqui para fazer uma limpeza, ou instale o programa aqui, não sei o que e tal. E aí o usuário, sem saber de nada, vai instale esse bagulho achando que está colocando mesmo um antivírus na sua máquina, no entanto ele está colocando algum lixo aí que se diz antivírus, talvez até faça a função para que ele eventualmente foi criado, mas por baixo dos panos fica aí de olho no que o usuário está fazendo aí, e fica mostrando também propaganda, pegando dados de navegação para mandar para os servidores que fizeram aquele tipo de programa. E dentro do navegador, né, você tem também as opções de extensões. Então, praticamente todos os navegadores de hoje, por conta desse abuso, se é que se pode dizer assim, de propaganda, de coleta de dados de usuário, de propaganda e o cacete que o nego fica empurrando para o usuário aí, mais ou menos ao exemplo do que acontece com telefonia, seja móvel ou fixa aí, com aquelas centrais de telefones ligando para você oferecendo empréstimo, dizendo que você está devendo não sei aonde, e a gente faz leasing, aluguel de carro e não sei o que fez o governo criar um serviço aí para você poder bloquear esse tipo de chamada na sua máquina, seja você mandando tirar o seu telefone da lista das operadoras de telefonia e coisas aí. Então, o que está acontecendo com os navegadores hoje por conta desse como eu já falei, esse abuso? Eles estão vindo com sistemas para fazer bloqueio de rastreamento, de script, de internet, coisas assim, para minimizar ao máximo a má experiência que o usuário acaba tendo quando está navegando pela internet. O usuário ele só quer mesmo navegar lá, fazer as coisas boas e mais dele, normalmente são boas, né? E você tem navegadores, você tem extensões de navegadores que são úteis dependendo do uso que você vai dar. Esse daqui, por exemplo, é um adblock. Ele é usado para, óbvio, bloquear
anúncios na sua máquina. Só que tem sites aí que estão ficando inteligentes. Eles estão botando scripts nas páginas que detectam que você tem um adblock instalado e você não consegue navegar nele. E voltando àquele lance lá dos headers que eu falei para você sobre o cabeçalho que os sites, que o navegador envia para o site, isso aqui é um exemplo do tipo de informação que o site pega sobre você. Então tá aqui, ó, o site é esse daqui, para descobrir o que está acontecendo. Ele descobriu que eu estou usando o Chrome, realmente. Esse aqui é o Chrome, está aqui escrito aqui, Chrome. Aí você tem aqui, né? Olha, minha IP, por favor, hackers de plantão não me invadam. Oh, que medo. Está dizendo que eu sou do Rio de Janeiro, porque pegaram pelo IP lá do provedor. Isso também pode não ser verdade, posso estar atrás de uma VPN. Telemar, aqui ó, resolução da minha tela. E se eles pudessem, se eles quisessem ir mais longe, eles poderiam pegar outras coisas também, até o modelo da minha placa de vídeo. Vamos ver no outro aqui. Mesma coisa. O IP e tal, isso aqui é um site. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele aí, sobre segurança, né? E você tem esse aqui também. Esse aqui já é o... Esse aqui eu já mostrei. Esse aqui é o Safari. Esse aqui é o Brave e as informações são vão ser basicamente as mesmas. Tanto no Safari, está aqui, Safari 15.1, macOS ele errou aqui, mas é a mesma coisa. IP, de onde eu estou, resolução de tela, papapá, papapá. Bom, voltando às extensões, já que eu me desviei um pouquinho do assunto de novo, a gente tem que ter cuidado com essas extensões que a gente acaba instalando na máquina da gente, dependendo do site que você está entrando. Às vezes você entra no site e aparece assim, ó, instale a extensão para baixar determinado, para baixar programa, ou então a extensão para detectar que você, para navegar seguro, ou extensão de não sei o que e tal. Então, quando aparecer essas mensagens aí, se você não sabe o que é, pesquisa primeiro. Se você achar que você precisa daquilo, depois de uma pesquisa sobre o assunto, você instala aí e vê qual é. Mas, de um modo geral, não instale extensões ditas oferecidas por site de web no seu navegador. Isso aí também é outra porta de entrada para ficar de olho no que eventualmente você anda fazendo na sua máquina aí. E como eu estava dizendo antes também, os sites hoje, os navegadores hoje estão vindo com recursos para tentar bloquear o máximo possível esse abuso de propagandas, e isso basicamente em todos os navegadores, alguns mais e outros menos. Vamos ver isso aqui, por exemplo. Esse aqui é o Brave. Então você tem aqui os escudos, né? Esse aqui é só um exemplo, você tem no Chrome, no Firefox também. Tá aqui, rastreadores e bloqueio de anúncio, em que você pode usar o modo mais agressivo ou o padrão e tal, você escolhe qual é a melhor opção. Bloquear scripts, né? Às vezes, se você bloquear scripts, aí o site ele pode não ser mostrado do jeito que interessa, do jeito adequado para o seu navegador, mas pelo menos impõe uma proteção melhor ao seu sistema. Você tem também até bloqueio de biometria, né? Impressão digital, essas coisas aí. Você tem aqui lances também de bloqueio de mídia social, privacidade e segurança. Então isso aqui é um recurso que está vindo basicamente nos navegadores mais novos. E esse aqui no Brave, ele tem um plus de você poder usar o sistema em uma aba da rede Tor. Então, por exemplo, vamos ver aqui isso aqui. Isso aqui é um site de segurança, né, que ele detecta o seu IP address, como foi mostrado aqui, e as informações que estão sendo dadas. Então eu vou entrar nesse site aqui usando uma aba da rede Tor. A rede Tor, para quem não conhece, é uma rede de servidores VPN que mascaram a sua localização, IP e outros dados aí, redirecionando a sua conexão por servidores que estão em outros países. Então, para o site que você está visitando, você não lhe é mostrado o IP real, a sua localização e tal, que eles usam um sistema chamado de redirecionamento. Então você está aqui no Brasil, a rede Tor tem vários VPNs espalhados pelo mundo, e de acordo com a configuração, você pode escolher se você quer mostrar que está na Alemanha,
se está nos Estados Unidos ou na Ucrânia e coisas assim. Isso, às vezes, é necessário porque tem determinados sites que são proibidos em alguns países. Então, você está na Alemanha, você quer entrar num site tal, e lá pelo teu IP, o seu acesso é bloqueado. Então, a VPN ele ajuda a contornar isso. Então, vamos abrir aqui. Então, isso aqui é site de IP address, isso aqui é até bom vocês darem uma olhadinha aí, né, para ver a segurança da sua máquina, do seu navegador e tal. Então, vou abrir aqui com a rede Tor. Abrir link em rede privada com Tor. Isso aqui é do Brave. A navegação é sempre mais demorada porque está fazendo redirecionamento do redirecionamento do redirecionamento, né? Então, está aqui. Eu estou com uma IP lá diferente, lá para os lados da Holanda e coisas assim. E a gente vai vir aqui e ver que o IP real é esse daqui. Cadê? Pedindo de novo, por favor, hacker, pelo amor de Deus, não me invada. Ai, que medo. Então isso aqui ajuda também a deixar a sua navegação um pouco mais segura, mas mais lenta. Isso aqui é a nível de navegador, isso aí não é a nível de sistema. Então isso aí fica como um meio aviso. Então, editor. E esse tipo de configuração, a gente também não deve levar muito a sério esse tipo de configuração, não, porque basicamente isso daí pode proteger o usuário de propaganda, essas coisas todas, em termos de 70%, 75%, porque esses outros 30%, 25% são de anunciantes que pagam para terem uma exceção nesse tipo de situação. Então, por exemplo, o cara não vai patrocinar uma empresa que faz um site desses, se esse próprio navegador pode bloquear as propagandas que ele faz em outros sites aí que são visitados. Então, o que os caras fazem? Os caras pagam para serem inseridos na relação de exceção, para você poder continuar ainda recebendo propaganda de determinados anunciantes que dão respaldo a esse tipo de navegador. Mas isso aí é outra história. Aí, dentro desse universo de navegador, você também tem os cookies, que são arquivos simples de texto que, a princípio, serviam para marcar a sua navegação. Então, com o cookie você salvava o seu login. Aliás, salvava não, você salva seu login em serviços online, serve para marcar também os sites que você já tenha visitado, links novos que foram atualizados. Só que existem alguns cookies que são chamados transites, que eles podem ser resgatados por outros sites e assim serem lidos por determinados servidores para fazer de novo propaganda direcionada para você. Então, às vezes você está navegando na internet, você entra num site que você nunca entrou na tua vida e começa a aparecer propagandas de coisas de sites que você tenha visitado anteriormente. Você entrou num site de viagens, por exemplo. Aí você vai num site de restaurante, eventualmente a propaganda que estiver aparecendo ali é sobre as viagens que você pesquisou naquele site anterior. Isso aí são cookies transites, que também é um saco de aturar aí no nosso dia a dia. E parte da segurança que a gente pode melhorar nos navegadores é justamente na parte de instalação. A maioria dos usuários pega os arquivos, executa o arquivo, vai na base do nest finish e não lê as janelas que estão aparecendo ali. O certo é você usar assim, instalação personalizada e ver o que o cara vai colocar ali, que normalmente nesse nest finish tem ali no meio uma extensão para ser instalada junto do navegador, ou um programa extra aí como um antivírus ou um firewall e coisa e tal. Isso tudo aí é furada para você colocar na sua máquina. Já visto aí os .NET e os Baidu da vida aí, que a dor de cabeça da moçada. Outra coisa também que o usuário precisa ver é que todos os links eles podem ser e devem ser visualizados normalmente por aqui assim, na parte inferior do navegador. Você vai aqui, você aparece ali o endereço. O que acontece? Às vezes a gente tá navegando na internet, aí bota assim, aparece assim, ó, clica aqui para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para acessar seu banco, não sei o quê. Aí tá lá o ícone do banco bonitinho, ou então o link
baladesco.com.br. Aí você olha aqui assim, pô, beleza, parece que é o do site do banco meu, vou entrar lá. Só que, se você botar o mouse e parar com ele em cima desse link, vai aparecer um outro endereço aqui que não tem nada a ver com o site que você está querendo visitar. Normalmente, ou é um IP, o cara não tem nem domínio próprio para poder fazer a enrolação, já é o IP do servidor diretão, ou então é um redirecionador de URL. Então, as empresas sérias, elas não usam redirecionadores, é o domínio direto mesmo, principalmente quando é banco, rede de supermercado e tal. O redirecionador é até interessante para você diminuir o tamanho do link para algo mais entendível. Mas, infelizmente, o pessoal está usando esse recurso de encurtadores de link, que serve também para monetizar a moçada que trabalha aí com internet, revendendo produtos e tal. Esses encurtadores de link podem ser usados também para fazer enganação dos usuários mais novos aí, e até os mais antigos também, em relação à navegação de internet. Você também tem a integração do navegador no sistema. Isso aí é um negócio que acontece muito no Windows, e por isso que o pessoal não gosta de usar o Internet Explorer, prefere usar outros navegadores como o Chrome, como o Firefox. Eu, no caso aqui, mesmo estando no Mac e tendo lá o Safari, eu prefiro usar o Brave. Ele é relativamente mais completo e mais fácil entre aspas, controlar do que os outros navegadores do sistema, e isso é uma coisa que o usuário deveria fazer também. Em vez de usar só os recursos da máquina, usar outros recursos, e o que não falta é resenha aí na internet sobre outros navegadores de internet, seus prós e contras em relação ao uso no dia a dia, inclusive com segurança, com as coisas sobre segurança e coisas assim. Então, o que a gente tira de conclusão nessa situação? Primeiro, que o usuário nunca está seguro. Por mais que ele use uma máquina até virtualizada e aquela coisa toda, ele nunca está seguro. É andar num campo minado mesmo. Tem que prestar atenção nos sites que visita, as mensagens de janela de propaganda ficam aparecendo. Para isso, basta usar um navegador que tenha bloqueios desse tipo de conteúdo. É só um exemplo aqui. A gente vai ver aqui no Firefox. Isso aqui é exemplo de cookies. Aqui aparece o link aqui, então está aqui, ó. 4 rastreadores impedidos de criar um perfil seu. É claro que isso daqui, o perfil não é o seu nome, né? Os caras têm esse nome, mas é um perfil assim mais geral. A pessoa tem seu IP, sua máquina, navegador que costuma usar e coisas do gênero. Então ele consegue criar um perfil assim mais aproximado. Ele não e isso influencia muito se você usar, por exemplo, IP fixo na sua rede. O IP fixo é aquele IP que você liga e desliga a máquina ou o seu roteador, e você, quando liga o roteador de novo, o seu IP é o mesmo. Isso vai ser um problema quando o IPv6 começar a ser implementado em máquinas, digamos, de usuário normal e de empresas, porque o IPv6 ele deixa a máquina com IP fixo o tempo todo aberto para a internet. Então, você tem que o usuário vai ter que precisar mudar um pouco os hábitos, porque digamos que você tem um IP fixo, ele permite que algum sacana fique testando portas na sua máquina ou algum tipo de exploit, até que ele consegue descobrir alguma coisa. Normalmente não descobre não, mas ele pode eventualmente descobrir alguma coisa e a partir dali fazer alguma coisa na sua máquina, invasão, ou instalar algum programa para ficar de olho no que você faz e coisas do gênero. Então esses navegadores, você tem o lance de usar programas, navegadores que têm esse tipo de bloqueio. Você não consegue bloquear totalmente os cookies. Eles são necessários para melhorar a sua experiência de navegação, mas muitos deles podem ser bloqueados e ser dados por esses programas que têm, por esses navegadores que têm em maior ou menor número de recursos para fazer esse tipo de bloqueio. A instalação de programas, né? Nunca fazer na base do nest finish, tem que ler o que o cara está instalando aí. Não sair instalando à torta e à direita extensões aí no seu navegador, que os sites ficam mostrando. Não acreditar nas janelas que ficam aparecendo. Você está com vírus, você está com vulnerabilidade não sei aonde, clica aqui para não sei o que, piriri. Isso também é conversa fiada. Eu já cansei de receber ligação de gente
de cliente ligando para mim dizendo que está aparecendo isso ou aquilo na máquina. Aí eu falo, isso aí é besteira, não liga não. Aí use esse navegador assim, assim assado. Aí o cara usa e não tem mais esses problemas. Links que você vai clicar, né, se você ficar meio desconfiado, principalmente quando você recebe via e-mail, né, você olha primeiro, bota o mouse ali em cima e vê se o site é mesmo o site que você está querendo visitar ou se é um redirecionador. Se você quiser assim, uma coisa mais anônima, use um navegador com a rede Tor, o próprio navegador Tor, ele já é torado, digamos assim, né? Ele já é torado para usar a rede Tor automaticamente, ou então o Brave, que usa uma janela baseada na rede Tor, ou minimamente um Firefox da vida aí, usando janela privativa. A janela privativa, você pode abrir aqui, janela privativa. A diferença aqui é que essa sua seção, quando você fecha essa janela, todo o histórico e os cookies dessa seção nessa janela privativa ela é apagada. Mas no navegador comum ele continua como sendo rastreável, por assim dizer. Então, certo é você usar então a rede Tor, se você acha que vale a pena esse tipo de situação, para você ter um pouco mais de sossego quando você estiver navegando na internet aí. E você tem esse site aqui, como eu tinha mostrado antes, que é o BrowserLeaks, entre outros que tem por aí, em que ele faz uma análise aí, né, seu IP address, aqui, isso aqui vale a pena dar uma lida aí para você ver como você pode ser, como é que se dá o rastreamento dos usuários, como é feito o perfil de navegação e aquela coisa toda para receber propaganda direcionada, e dentro dessas propagandas direcionadas aí fazer com que o usuário acabe clicando em link que ele não precisa para instalar programa que ele não deveria, que é a tal aquele comportamento de engenharia social. E há outros aspectos aí de navegador, mas basicamente é isso aqui que está sendo mostrado. Então, como eu disse, não é para deixar ninguém expert no assunto, já que tem muito mais coisas sobre isso daí. É apenas para mostrar para o usuário como ele pode se defender um pouquinho mais dessa invasão de privacidade que ele passa no nosso dia a dia, que a princípio pode parecer até inocente, mas que um pouquinho mais lá na frente pode acabar comprometendo o uso da máquina em relação aos hábitos de internet que o usuário tem. Então, falou. Se você gostou do vídeo aí, então já sabe, né? Divulga aí, assine o canal, divulgue nas redes sociais para ajudar o velho aqui a continuar com essa série de vídeos aí sobre segurança, que não vai transformar ninguém em hacker e nem deixar a máquina com segurança a nível de Pentágono. Falou? Então depois a gente vem com outro vídeo aí. Valeu!